E aí, galera do segundo ano do Colégio Adventista, tudo bem com vocês? Turma 201, turma 202, tudo na paz? Professor Cristiano, mais uma vez aqui junto com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos na área de filosofia. E você deve se lembrar, nós estávamos falando sobre filosofia política e começamos falando sobre a política na antiguidade. Tivemos aquela aula onde eu apresentei ali alguns dos principais conceitos, o próprio conceito de política como a preocupação, o interesse na polis, no bem da sociedade, e inclusive também falei sobre essa transformação que ocorre na sociedade, onde muitas vezes, nos dias atuais, a política é confundida com uma espécie de preocupação com a manutenção do poder. Mas nós começamos as nossas investigações aí com as noções de política na antiguidade. Eu disse para vocês que a reflexão que nós fizemos na aula passada, ela está baseada na obra A República, de Platão. Lembrando também que a filosofia política na antiguidade é chamada de política normativa. Por quê? O grande objetivo destes filósofos é criar normas, caminhos, direções para que o bem possa ser alcançado pela sociedade. Você vai reparar que, com o desenrolar da história, nós vamos ter outras formas de encarar a política, mas esse é o esforço dos filósofos na antiguidade. E, bom, já que nós falamos sobre a República de Platão, no livro 1, ele inicia então aquela discussão sobre o que é justiça, que nós fizemos semana passada na nossa aula ao vivo. Vimos ali, acompanhamos a reflexão do diálogo que foi feito, onde Platão usa Sócrates como grande personagem desse diálogo e analisamos cada uma dessas afirmações aqui. A primeira tese é de Céfalos, que dizia que dizer a verdade e restituir o que se toma de alguém, isso é justiça. Dizer sempre a verdade. E aí fizemos aquela reflexão. Será que isso realmente é justiça? Segunda tese, a de Polemarco, que dizia o seguinte: fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Isso é justiça. Será? E por fim, refletimos sobre a terceira tese, a de Trasímaco, que dizia o seguinte: a justiça é a conveniência do mais forte. Inclusive, sobre essa nós nos debruçamos um pouco mais, porque percebemos que ela é uma tese que, apesar de, num primeiro momento, ser fácil de ser refutada, dizendo assim, olha, como a conveniência do mais forte? Então, quer dizer que usar a força é justiça? Oprimir o mais fraco é justiça? Não, isso não é. Mas percebemos que, muitas vezes, essa noção de justiça é o que permeia a sociedade. Fizemos essa reflexão na semana passada. Mas, se Platão não concorda com nenhuma dessas teorias aqui, dessas teses, qual é, enfim, a proposta de Platão? Bem, galera, a proposta platônica é a seguinte. Vamos acompanhar, então, se você tiver a oportunidade de ler o livro 1, você consegue acompanhar a construção dessa estrutura no decorrer do primeiro livro. Olha só, Platão começa dizendo o seguinte: para entendermos a importância da política e a importância da justiça dentro da sociedade e como se constituir uma sociedade mais justa, nós devemos entender primeiro por que os homens vivem em sociedade. O que nos motiva a abandonar aquele estado de viver cada um por si e nos organizarmos em sociedade? Bom, ele responde da seguinte forma: primeiro, a busca por alimentos. Quando estamos juntos uns com os outros, é mais fácil conseguir alimento. Segundo, o homem busca por habitação, uma habitação que seja segura, que lhe proteja das intempéries, do clima, mas lhe proteja também de animais e coisas do tipo. Então, primeiro, a nossa busca primeira é por alimentação. Segundo, por habitação. Terceiro, por vestuário e coisas do gênero. Então, quando nos reunimos em sociedade, estamos, antes de mais nada, buscando suprir estas necessidades básicas. E, em uma sociedade mais simples, o Platão disse que é fácil você resolver essas questões. Tudo aquilo que é produzido é dividido entre todos. A segurança é uma tarefa de todos os habitantes que estão ali próximos uns dos outros. Agora, à medida que a sociedade vai crescendo e vai se tornando mais complexa, nós vamos percebendo, então, uma divisão do trabalho. E é aqui começam a surgir os problemas. Por quê? Nessa sociedade mais complexa, você deve permitir que todos participem da riqueza que é produzida, indiferente de qual é a sua posição dentro da sociedade. Será que isso é possível?
Como isso é possível? Qual que é a proposta de Platão? Ele diz o seguinte, através da educação. Você está percebendo? Mesmo nos dias atuais, nós podemos construir uma sociedade mais justa através da educação. Por quê? Porque através da educação nós aprendemos como a sociedade funciona, como as coisas se organizam. E dessa maneira, através do conhecimento, quando nós conhecemos, nós conseguimos tomar melhores decisões. Então é exatamente a educação o caminho para a construção de uma sociedade mais justa na visão de Platão. E eu vou explicar para vocês um pouco mais qual era a sua visão de sociedade. Mas primeiro, eu preciso que você entenda isso aqui. Olha só, a estrutura da alma para Platão. Platão dizia o seguinte, esse papo de que nós somos todos iguais é balela. Isso não existe. Nós não somos todos iguais. Os indivíduos, eles são diferentes. Os indivíduos, eles têm capacidades, potencialidades diferentes. Até por conta disso, ele era totalmente contrário à democracia. Ele dizia que a democracia não era a melhor forma de governo. Era uma das formas possíveis, mas não era a melhor. Por quê? A democracia parte do pressuposto de que somos todos iguais. E na visão do Platão, não somos todos iguais. E eu quero mostrar para vocês isso através dessa ilustração. Olha só, o Platão, ele dizia que a alma do indivíduo, lembra que o Platão sempre tem esse lance, né? Do mundo esse mundo sensível, esse que nós podemos absorver pelos nossos sentidos, e o mundo das ideias. Então ele dizia o seguinte, a alma de todo indivíduo, ela pode ser de 3 formas. Ele vai chamar de alma de ouro, alma de prata e alma de bronze. Ou seja, existem indivíduos que são mais tendenciosos para desenvolver aspectos da racionalidade, da intelectualidade. Existem outros, ele vai chamar agora de princípio irascível ou colérico, que são aqueles que são valentes, aqueles que são propícios para as atividades físicas, não se interessam tanto pelos estudos, não se interessam tanto pelas questões racionais, mas se preocupam mais com essas condições aqui, com o desenvolvimento do corpo e coisa do tipo. Existe um terceiro grupo, que ele vai chamar de alma concupiscente ou desejante, que são aqueles que não querem também estudar tanto, e são aqueles que estão mais preocupados com as questões práticas do dia a dia, com o desenvolver das atividades, com os trabalhos artesanais. Está percebendo? Platão, então, ele diz que são 3 tipos de indivíduos, e nós precisamos separar estes indivíduos. Agora, como? Através do processo educacional. Acompanha comigo. Olha só. Esse é o estrado proposto por Platão. Então, ele vai chamar aqui de Calípolis, ou cidade bela. Lembra? Polis quer dizer cidade. Esse é o estado ideal. E qual é esse estado ideal? Você vai perceber que algumas propostas de Platão são bem diferentes daquelas que nós consideramos como uma proposta de existência possível dentro da nossa sociedade atual. Veja bem, ele diz o seguinte, o papel da educação, ele cabe ao Estado, mas aqui ele vai além do que nós temos na atualidade. Ele diz o seguinte, não cabe à família educar os indivíduos. Não, os pais, por quê? Cada família tem os seus próprios valores, cada família tem os seus próprios princípios, e cada indivíduo, quando cresce ali com a família, ele vai crescer seguindo esses princípios da família, e eles não são todos iguais e nem todos são corretos. São alguns cheios de preconceitos, de valores diferentes. O que o Platão quer dizer é o seguinte, se nós queremos construir uma sociedade justa, onde todos estão dispostos a seguir o mesmo caminho, é preciso que o Estado assuma a educação de todos. Então, desde a mais tenra infância, o Estado assume a tutela das crianças. E aí inicia-se um processo de educação. Então, olha só. Todos vão receber essa educação por parte do Estado, certo? A educação vai para todos. Está aqui, ó, para todos até os 20 anos de idade. Então, aos 20 anos de idade, nós temos aquilo que Platão vai chamar de primeiro corte. Primeira eliminação. Então, alguns indivíduos já não vão mais se mostrar aptos para continuar nos estudos. Não querem, não gostam, não se veem fazendo isso. E é normal, ele diz, esses são aqueles que têm a alma desejante. Aqueles que têm ali a alma... Lembra a ilustração? Deixa eu voltar à ilustração. Olha ali, no ventre. Então, estes vão ser os considerados almas de bronze. E estes devem agora se dedicar
ao serviço de artesanato, são os camponeses, eles devem trabalhar para o sustento da sociedade. Mas percebam, ele já teve um processo de estudo até os 20 anos. Então, ele está se dedicando agora ao artesanato, mas ele teve um longo processo de preparação. Esse foi o primeiro corte. Os indivíduos agora continuarão estudando e teremos um segundo corte aos 30 anos. Estes são aqueles que vão ser considerados almas de prata e devem se dedicar à defesa da cidade. São aqueles que têm ali no peito, a sua alma no peito, na região do tórax. Estes são almas de prata e se dedicam, então, à defesa da cidade. Então, perceba, para você trabalhar com artesanato, você estudou até os 20. Diferente dos dias atuais, onde muitas pessoas sequer sabem ler quando trabalham em serviços mais simples. Segundo ponto, para você ser um soldado, para você ser um defensor da cidade, você tem que estudar até os 30 anos. Exatamente para saber como funciona, o que é a justiça, o que não é a justiça, quando você deve empregar a força e quando não deve. Reparou que dá para a gente fazer um paralelo aí com as ações, algumas ações realizadas por alguns policiais em determinados momentos? Então, essa preparação até os 30 anos serve exatamente para isso, para que essas pessoas dedicadas à manutenção da ordem dentro da sociedade, à proteção da sociedade, estejam de fato capacitadas para esse trabalho. Por fim, os que sobraram vão ser considerados aqueles de alma de ouro. Eles devem estudar agora até os 50 anos, e caberia a estes o governo das cidades. Então, esse tipo de proposta vai ser chamado de sofocracia, ou seja, o governo dos sábios. Porque quando atingem os 50 anos, então, dentre estes, seria escolhido um grupo ali desses anciãos, dessas pessoas que estudaram durante 50 anos, e este grupo deveria, então, governar a cidade. E eles teriam sabedoria suficiente, porque se prepararam durante toda uma vida para construir uma sociedade, uma cidade mais justa. Perceberam? E outro detalhe, o Estado também seria responsável por manter a eugenia. O que é a eugenia? Aquela separação para a reprodução humana. Então você não teria liberdade para se relacionar e se casar com quem você quisesse. Por quê? Haveria uma busca para fazer com que os almas de prata se casassem com almas de prata, os almas de ouro se casassem com almas de ouro, exatamente para manter essa estrutura dentro da sociedade, de uma sociedade, na visão do Platão, muito mais justa. Legal? Então, essa é a proposta do nosso querido amigo Platão para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Você pode concordar, você pode discordar. E, galera, é claro, pensa, nós estamos falando de uma pessoa que, apesar de toda a sua sabedoria, viveu há milhares de anos atrás. Há milhares de anos. Então, esse indivíduo, ele fez as suas propostas e, em cima destas propostas, muitas outras foram feitas. Hoje nós temos uma sociedade com 2.000 e tantos anos aqui à frente, com muitos outros avanços. Então, certas ideias que foram postas naquele momento, talvez não se apliquem na sociedade atual. Bom, e para finalizar, eu quero mostrar para vocês os tipos de governo possíveis na visão do Platão. E aqui nós vamos ter a forma pura de governo, o que ele pensava que era a melhor forma, e a forma impura ou denegrida. Então, olha só, o governo de um só. O Platão diz que é a monarquia. Então, a monarquia é uma forma pura, poderia ser aplicada. Não é o ideal, lembra? O governo ideal é a sofocracia, mas ela não é aplicada na sociedade. Então, dentro daquilo que existe, ele diz, olha, a monarquia é um governo de um, onde você tem uma certa justiça. Qual que é a forma denegrida? A tirania, onde o indivíduo busca somente o bem para si próprio. Qual é a forma de governo, então, justa de um pequeno grupo? A aristocracia. Só um detalhe, lembra que se nós formos classificar a sofocracia, daria para dizer que é um governo aristocrático. Então, a aristocracia é uma boa forma de governo. E quando ela se corrompe? Quando esse grupo que está no poder busca apenas aquilo que é o bom para si mesmo. Então, isso é oligarquia. Por fim, o governo de todos, a democracia, e quando isso se corrompe, a anarquia. Ou seja, se nós temos o governo de todos, né, todos participando e de uma forma benéfica para a sociedade, democracia. Quando isso se corrompe, vira uma bagunça total, o governo de todos, isso vira uma anarquia.
Só um detalhe, um dos critérios importantes, eu queria que você lembrasse disso, que o Platão critica a democracia, é exatamente ele diz o seguinte: a democracia enfraquece a sociedade. Por quê? Ela dá o mesmo poder para o fraco e para o forte. E na visão do Platão, isso não é justiça. Legal? Galera, vou ficando por aqui então. Semana que vem nos encontramos mais uma vez em uma aula viva para falarmos um pouco mais sobre outras noções de justiça e de política, ok? Grande beijo no seu coração e eu te encontro lá. Tchau!